1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Amém? Irmãos, nesta manhã, nós vamos agora estar quietos, fazer toda a reverência possível e a impossível também. Não converse, esse não é o momento de conversar. Então vamos estar prestando toda a atenção e vamos ter toda a reverência, porque estamos na casa do Senhor. Amém? Estamos na igreja. Não se esqueça de que você está na igreja. Glória a Jesus. Vamos falar, irmãos, nessa manhã sobre serviço. Serviço. Nós estamos no mês do serviço. O serviço, irmãos, é um dos propósitos da nossa igreja. Deus nos chamou para servir. Todos nós, sem exceção, somos servos de Deus. Se somos crentes, nós somos servos. Jesus, irmãos, não é apenas o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. Glória a Deus. E como crentes em Cristo, nós temos o compromisso de servir. Nós temos que servir. Nós somos servos. E o servo, qual é a função de um servo? Servir. O próprio Jesus, irmãos, nos deu o exemplo de servo. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E todos nós, irmãos, temos um chamado para o serviço. Todos nós temos um chamado para o serviço. E é isso que nós vamos ver nesse mês, nesse domingo e nos próximos domingos. Quando a gente fala de serviço, nós estamos falando sobre o lugar que nós iremos ou ocupamos no corpo de Cristo. Você sabe qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Você sabe qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar? Qual é o lugar que você deve ocupar no corpo de Cristo? E quando eu falo corpo de Cristo, irmãos, eu estou falando da igreja. A Bíblia diz que a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, quando Paulo diz: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. Agora preste atenção que Paulo vai dizer aqui: a igreja é o corpo de Cristo. Vamos repetir essa última parte? A igreja é o corpo de Cristo. Olha, irmãos, que coisa interessante. Eu e você, todos nós aqui, fazemos parte ou somos o corpo de Cristo aqui na terra. Glória a Deus. A igreja é o corpo de Cristo. E lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, Paulo também diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo. Está falando de Jesus. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é Ele quem dá vida ao corpo. Vamos ficar só aí nessa primeira parte do versículo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é Ele quem dá vida ao corpo. Então, irmãos, nós precisamos saber qual é o nosso lugar na igreja. Qual é o lugar que nós ocupamos na igreja? Qual é o lugar que você ocupa no corpo de Cristo? O corpo de Cristo, como vimos, é a igreja. A Bíblia diz também que Cristo é a cabeça desse corpo, amém? O comando vem de Jesus, Ele é que comanda tudo. E para fazer parte desse corpo da igreja,
é importante a gente saber, eu creio que os irmãos sabem, que para fazer parte do corpo, é necessário aceitar Jesus pela fé. É necessário acreditar no sangue de Cristo. Você tem que aceitar o sacrifício de Cristo, tem que nascer de novo, e aí você fará parte do corpo de Cristo. Quem não nasceu de novo, irmãos, não faz parte do corpo de Cristo. É só quem nasceu de novo. Então, se você já nasceu de novo, você faz parte do corpo de Cristo. Então, você precisa saber qual é o seu lugar. A qual parte do corpo você pertence? Porque, irmãos, Paulo, ele inclusive vai comparar a igreja com o corpo humano. E ele diz o seguinte, daqui a pouco a gente vai ler. Assim como no corpo humano existem muitos membros, assim também é na igreja. E os membros do nosso corpo, cada um tem uma função diferente, não é verdade? A cabeça tem uma função, os olhos, a boca, o nariz, cada um tem uma função diferente. E cada um está no seu devido lugar. Você precisa descobrir qual é o seu lugar na igreja, ou seja, qual é a sua função. Aí vai entrar uma outra pergunta, irmãos. Porque para responder a primeira pergunta, qual é o seu lugar no corpo de Cristo, é necessário que você saiba quem é você no corpo de Cristo. Aí é uma outra pergunta. Mas essa pergunta vai responder a primeira. Se eu sei quem eu sou, eu sei o lugar que eu vou ocupar. Amém? Se eu sei quem eu sou, eu sei o lugar que eu vou ocupar na igreja, porque eu sei quem eu sou. O olho, ele ocupa o lugar do olho, que ele é olho, tem que ficar aqui nessa parte aqui do corpo, o olho, o ouvido, as orelhas, tudo. Então, é necessário que você saiba quem é você. Infelizmente, irmão, nem todo crente sabe quem é ele. Não sabe, ele está voando. Ele está voando. Irmãos, e nós temos um chamado de Deus. Cada um aqui tem um chamado. Tem um chamado. Você tem um chamado de Deus. Eu tenho um chamado. Meu chamado, eu sei quem eu sou no corpo de Cristo. Deus me chamou para ser pastor. E você? Deus chamou para quê? Você tem um chamado também. Você tem um chamado. Talvez você não saiba, ou não identificou ainda, mas você tem. Então, é importante que todos saibam qual é o seu chamado. Você precisa saber quem é você no corpo. Você precisa saber qual é o seu lugar. E para sabermos, irmãos, qual é o nosso lugar no corpo, nós vamos precisar saber quais são os nossos dons espirituais. E aí entra a questão dos dons espirituais. A Bíblia fala que nós fomos agraciados por Deus ou presenteados com os dons espirituais. A palavra dom, irmãos, no grego significa presente. Todo crente, ele recebeu um presente de Deus, ou recebeu presentes de Deus, que são os dons. Não tem nenhum cristão, nenhum crente, que não tenha pelo menos um dom espiritual. Se nós fôssemos definir, irmãos, e aí vem a pergunta, o que é um dom espiritual, pastor? Se a gente fosse dar uma definição, a gente diria o seguinte, olha, que um dom espiritual, é um atributo especial dado pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo para o serviço cristão. Eu falei no início que nós fomos chamados para servir. Pastor, como é que eu vou servir? Você vai servir através do seu dom. Você vai servir através do seu dom. E os dons, irmãos, é para o serviço cristão, é para nós abençoarmos a igreja, abençoarmos os irmãos. Por exemplo, no culto dessa manhã, você está sendo abençoado já pelos dons espirituais de alguns irmãos. Quer ver? Antes de eu pegar a palavra, o que estava acontecendo aqui? Louvor. Vocês estavam louvando a Deus, não estavam?
E tinha alguns irmãos aqui em cima, louvando, vocês viram? Claro, pastor, eu vi, tinha uns irmãos aqui. Esses irmãos que estavam aqui em cima têm um dom de quê? Hein? De louvar. É uma bênção ou não é? Você foi abençoado? Olha, então Deus deu a esses irmãos que estavam aqui em cima o dom de tocar, o dom de louvar, e nós fomos abençoados através deles, amém? Glória a Jesus. Agora os irmãos estão sendo abençoados de uma outra forma, como? Ouvindo a palavra, amém? É um outro dom, o dom da palavra, o dom da pregação, é um outro dom. E até terminar esse culto, você ainda vai ser muito abençoado por causa dos dons espirituais. Sabia disso? Então, irmãos, os dons são presentes de Deus para nós, a igreja. E é muito importante a gente saber, irmãos, que dom espiritual não tem nada a ver com merecimento, não tem nada a ver com esforço ou recompensa. Ninguém tem dom espiritual porque merece, porque foi recompensado, ou porque se esforçou. Oh, não. É como eu falei, dom espiritual é um presente. É um presente. Deus nos dá os dons porque Ele quer dar, porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque Ele gosta da gente, Ele nos ama. E Ele resolveu nos dar os dons espirituais. É um presente de Deus para nós. Amém? Então, pastor, eu vou me esforçar para receber um dom espiritual. Não faça isso não, meu irmão. Não vai adiantar. Pastor, eu vou fazer alguma coisa para Deus para receber um dom espiritual. É assim? Não, irmãos. Não é assim. Não é merecimento. Não é esforço. Não é recompensa. Não. Não é. Então a gente precisa entender a respeito dos dons espirituais, que tem crentes que nem sequer sabem que existem dons espirituais. Ô irmãos, que tristeza um cristão, um crente, não saber que existem dons espirituais. Então nós vamos falar um pouquinho nessa manhã, a ênfase maior nessa manhã é a respeito dos dons espirituais. Por quê? Porque você sabendo quais são os seus dons espirituais, você vai saber qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Você vai saber quem é você no corpo de Cristo. E você vai saber através dos dons espirituais. Então, a ênfase é nos dons espirituais. Irmãos, dons espirituais não é a mesma coisa de talentos naturais. Tem gente que confunde. Ah, pastor, é talento, né? Eu tenho. Não confunda talento com dom. Sabe qual é a diferença, irmãos? Todas as pessoas já nascem com talentos. Algumas desenvolvem, outras não. Mas todas nascem com talentos. Por exemplo, uma pessoa que foi bastante falada essa semana. Ah, irmãos, como essa pessoa foi falada essa semana? Como é o nome dele? Bota aí a foto dele. Você sabe, né? Quero ver se você está comigo no pensamento. Bota aí. A gente ouviu falar dessa pessoa, né? Muito bem, aí estamos, né? Aqui, ó. Neymar. Tá falando francês agora, né? Neymar. Ele nasceu com que talento, irmãos? Hein? Tem gente que não sabe, tem gente desligada totalmente do mundo. Irmãos, esse rapaz aí é um jogador de futebol, viu? Ele nasceu com o talento de jogar. Nem todo mundo tem o talento de Neymar, tem? Não, claro que não. Nem todo mundo nasce com esse talento. Então, irmãos, qual é a diferença? Talento, todos nascem, mas somente o crente recebe dons espirituais. Amém? O não crente não tem, irmãos, dons espirituais. Não tem. Ele não tem. Porque os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo para quem já nasceu de novo. Agora, qual é a relação entre dons e talentos? Veja só. Quando uma pessoa se converte, o que é que Deus vai fazer? Deus vai pegar o talento daquela pessoa e usar como matéria-prima para os dons espirituais. Por exemplo, uma pessoa
que antes de se converter, cantava, tinha um dom de cantar, tem uma voz bonita. Quando se converte, o que acontece? Hein? Vai louvar o Senhor. É um talento que Deus deu àquela pessoa, é uma matéria-prima. Deus vai usar aquele talento agora como matéria-prima para o dom. Não é verdade? Nós temos um exemplo aqui na igreja, irmãos, o irmão Valdemiro. O irmão Valdemiro, os irmãos sabem, a maioria sabe que ele era do Olodum, tocava percussão no Olodum. Aí se converteu. E aí, irmãos, a gente precisa ter sabedoria para não jogar o talento das pessoas fora. O irmão Valdemiro foi para uma igreja, e sabe o que é que o pastor disse para ele? Esqueça esse negócio de tocar percussão, isso é do diabo. Senão você nunca vai mais tocar percussão, não. Ele ficou muito triste, irmãos, porque é aquilo que ele sabia fazer, gostava de fazer. Ele nasceu com aquele talento, tocar, é o que ele amava fazer. E aí, um dia ele veio aqui para a nossa igreja, assistiu um culto, estava lá na galeria, e aqui tinha um pastor Fernando. Olha como Deus faz, irmãos. Ele veio para o culto, e o pastor Fernando, que era um antigo companheiro dele de Olodum, estava aqui tocando. Pastor Fernando. E o Valdemiro não sabia que o pastor Fernando ia estar aqui naquele domingo. E o pastor Fernando, quando viu o Valdemiro, disse: "Ô, rapaz, você está aqui, Deus abençoe você e tal." Olha que coisa. E o irmão Valdemiro ficou surpreso ao ver aqui na nossa igreja uma apresentação de percussão. Aí ele veio falar comigo e contou essa história. "Pastor, me explica isso aí, porque eu disse: "Não, meu irmão, não existe nada disso. Deus quer usar o seu talento como matéria-prima para agora você ministrar para o Senhor." E hoje Valdemiro está aqui na nossa igreja, dirigindo o grupo de percussão da nossa igreja, o Sal da Terra. Irmãos, Deus pega o talento e como matéria-prima para o uso dos dons espirituais. Quer ver um outro exemplo? Uma pessoa que tem o talento de vender, um vendedor. Sabia que quando essa pessoa se converter, ela pode dar um bom evangelista? Pessoa acostumada a vender, vendedor, né? Que vende até gelo para esquimó. Tem vendedor assim, irmão, que vende, né, aquilo que a pessoa não precisa, ela faz com que a pessoa compra, mesmo não precisando, ela compra. E aí, provavelmente vai dar um bom evangelista, amém? Então, Deus pega o talento e transforma num dom, aprimora aquele talento e aquele dom vai ser transformado, aquele talento vai ser transformado em um dom. Os dons espirituais, irmãos, vão definir aquilo que a gente vai fazer, viu? O que é que eu faço, pastor, na igreja? Eu ainda não sei. Eu estou aqui parado na igreja, que eu não sei o que é que eu devo fazer na igreja. O que vai definir são os seus dons. Descubra quais são os seus dons e você vai descobrir quais são as suas tarefas na igreja. Glória a Deus. Agora, irmãos, temos que também diferenciar os dons espirituais do fruto do Espírito Santo. A Bíblia fala, lá em Gálatas, Paulo fala do fruto do Espírito Santo. Mas tem uma diferença. Os dons espirituais definem, né, como eu acabei de falar, o que o crente faz. O fruto do Espírito Santo define o que o crente é, caráter. Vou repetir. Os dons espirituais vão definir o que você vai fazer na igreja. O fruto do Espírito Santo me diz quem é você, qual é o seu caráter. Porque os dons, como nós falamos, não tem nada a ver com merecimento, não tem nada a ver. O fruto do Espírito Santo, como a própria palavra diz, é um fruto. Ele se desenvolve na nossa vida através de um relacionamento que nós temos com Deus. Aí vai surgir os frutos. Então, o fruto vai definir qual é o meu caráter. Por isso, irmãos, um crente pode ter os dons espirituais sem ter o fruto do Espírito Santo. O que não é bom, o que não é correto. Deus não gosta disso. Mas pode acontecer? Pode. Um crente pode ter os dons espirituais e não ter fruto do Espírito? Pode. Quer ver um exemplo? Os crentes da igreja de Corinto.
Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 1, 6 e 7, vamos ver, 1 Coríntios 1, 6 e 7. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Olha, irmão, daqui a pouco nós vamos ver quais são os dons espirituais mencionados na Bíblia. Paulo está dizendo aqui que não faltava o quê? Nenhum para esses crentes. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Agora, essa igreja tinha o fruto do Espírito? Vamos ver 1 Coríntios 3:1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Crentes que tinham todos os dons espirituais, Paulo chama eles de quê? Espirituais ou carnais? Carnais. Então, irmãos, um crente pode ter dons espirituais e ser chamado de, ser chamado não, e ser carnal, não é verdade? Então não confunda, viu, dom com fruto, são bem diferentes. Então é importante o crente ter os dons e usá-los, mas também é muito importante ele ter o fruto, porque imagine, irmãos, um crente com dom, mas não tem um caráter. Vamos pegar um professor de EBD, de Escola Bíblica Dominical. Ele tem um dom de ensinar, mas ele não tem o fruto do amor, ele não tem o fruto da paciência, ele não tem o fruto da mansidão. Eu não queria um professor desse para mim. Você queria? Eu não queria. Ele pode ensinar de maneira maravilhosa, porque ele tem um dom, né? Mas um professor de EBD que não tem caráter, que não tem amor, que não tem paciência, que não tem mansidão, não vai ficar um aluno com ele. Aí às vezes a gente não entende, né? Aquele professor, né? Tem um professor que a classe tem 50 alunos na classe dele, e outro professor só tem 2 alunos. Pô, qual será? Qual é o problema aí? Né? Os irmãos estão entendendo? E você tem, né? Se você está exercendo os seus dons espirituais, peça a Deus também: Senhor, eu quero ter o fruto do Espírito Santo na minha vida. Eu quero ser manso, né? Olha, irmãos, tem gente que tem um dom de exortar, mas não sabe exortar, porque não é manso, não tem paciência com os outros, não tem longanimidade, não tem amor. Aí, em vez de levantar a pessoa, derruba a pessoa. Irmãos, os dons têm que vir acompanhados com o fruto do Espírito, porque senão causa estrago dentro da igreja. Eu já vi várias pessoas com dom, mas não tem o fruto. Irmão, já vi gente cantar maravilhosamente, já vi, mas não tem o fruto do Espírito. Não vai adiante, irmão, não vai adiante, não adianta. Então você tem que desenvolver na sua vida o fruto do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Irmãos, existe também diferença entre dons espirituais e cargos na igreja. Os cargos na igreja são importantes? São, porque eles dão organização para a igreja, dão estrutura para a igreja. Então tem os cargos. A igreja precisa ter, né, tem funções dentro da igreja, tem uns cargos dentro da igreja. Mas existe diferença. O cargo, ele vai definir a sua identidade temporária, não a sua identidade definitiva. Por exemplo, você é um professor de EBD, é um cargo, mas pode acontecer de você, mês que vem, não ser mais professor da EBD, por uma razão ou por outra, você não ser mais professor da EBD, e agora? Você é o que então? E antes de você ser professor da EBD, você era o quê? E depois que você sair de ser professor, não é mais professor, você vai ser o quê? Então, cargo define a minha identidade temporária. Os dons me identificam, me dão identidade definitiva. Glória a Deus. Então, é importante a gente saber isso. Não é necessário, uma outra coisa, você ter um cargo para poder você exercer os seus dons espirituais. Não é necessário. Porque cargo, irmãos, depende muito
de você ser chamado, não é verdade? Ou de você ser conhecido na igreja. Outra coisa, cargo, não tem cargo para todo mundo dentro de uma igreja. Tem? Não tem. Não tem. Como é que vai ter cargo para todo mundo dentro de uma igreja? Não existe. Outra coisa, você não deve ficar preocupado com cargo. Não deve. Tem gente que fica preocupado com o cargo, mas não fique. O cargo é importante, mas vai lhe dar uma identidade temporária. Então não se preocupe com isso. Se chegar até as tuas mãos um dia ocupar um cargo, amém. Mas se isso não acontecer, amém também. Porque você vai continuar com os dons espirituais. E você vai poder exercê-los, independentemente de ter um cargo ou não na igreja. Porque dom, irmão, você exerce em qualquer lugar, na igreja, no trabalho, na rua, você vai estar exercendo o seu dom espiritual. Você vai estar exercendo o seu dom espiritual. E isso, irmãos, é importante porque aqueles crentes que acham que o cargo é que define a identidade dele, eles ficam com receio de perder o cargo. Meu Deus, o que é que vai acontecer comigo se me tirarem desse cargo? Esse cargo é a minha vida. Não, ninguém pode me tirar daqui, né? E ele fica preocupado, né, com a possibilidade de tirarem um cargo dele. Não se preocupe não. Porque se algum dia você vier perder esse cargo que você tem, o seu dom vai continuar. Amém? Seu dom vai continuar. Não tenho mais cargo, mas o meu chamado continua. O meu chamado eu tenho, eu vou desenvolver o meu chamado. Glória a Deus. E aí, irmãos, o que é que acontece? Nós não temos cargo para todo mundo. A igreja não tem, nenhuma igreja tem. Mas nós temos o serviço voluntário. Amém? Todo mundo na igreja pode ser um voluntário, viu? Todo mundo na igreja pode ser um voluntário. Aqui na nossa igreja, vocês vão saber durante esse mês, nós temos mais de 30 ministérios, e você pode ser voluntário em um desses ministérios. Tem lugar para todo mundo. Não tem vaga, né? Não é vaga limitada, não. Tem vaga para todo mundo. Então você pode ser um voluntário na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ser um voluntário. Uma outra questão aqui com relação aos dons. Dons espirituais e responsabilidade cristã. Todo crente, independentemente do dom que ele tenha, ele tem de servir ao seu próximo. Tem de servir ao seu próximo. Por exemplo, a Bíblia fala do dom de evangelista. Quem tem esse dom de evangelista, tem certeza que tem esse dom? Levante a mão, aqui na igreja. E a gente está com poucos evangelistas na igreja, viu? Misericórdia. Estou contando aí uns 8 no máximo. Que benção, né? Tem um irmão aqui chamado Edson, evangelista. Acho que ele não está aqui hoje não, ele deve estar evangelizando em algum lugar. Ele tem um dom de evangelista. Olha, irmãos, esse dom é uma bênção, amém? Agora, todos os que não levantaram a mão, eu suponho que não tem o dom, não é verdade? Quem não levantou a mão é porque não tem o dom. Agora, faço uma pergunta. Você que não tem o dom, está isento da responsabilidade de pregar o evangelho no mundo inteiro? Não. Está vendo? Não. Mesmo quem não tem o dom de evangelizar, tem que evangelizar. Amém? Porque Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, evangelizem. Pregam o evangelho a toda criatura. Então, mesmo que você não tenha o dom, você tem que evangelizar. Agora, claro, quem tem o dom de evangelista, esse aí, né, esse evangeliza com muito mais facilidade de quem não tem o dom. Já está né? Quem tem o dom de evangelista, irmãos, aonde ele senta, quem sentar do lado dele, pode ter certeza, vai ouvir o evangelho. Vai, se é dentro do ônibus, é dentro de um avião, ele vai ouvir o evangelho. Porque a pessoa que tem um dom de evangelista, né, ela tem essa alegria, esse amor, né? Olha, um outro exemplo, a Bíblia fala de um dom também chamado dom da misericórdia. Quem acha que tem esse dom aqui? Levanta a mão, agora vamos ver, dom. Aumentou, graças a Deus.
Dom da misericórdia. Na galeria não tem ninguém com dom de misericórdia. Misericórdia. Levantaram alguns agora aí. Depois. Quem tem esse dom, irmãos, o que é que faz? Ele sente a dor do outro. Ele sente. Ele se coloca no lugar do outro. É compaixão, misericórdia. Ó. Agora, os que não levantaram a mão é porque não tem esse dom, certo? Não levantou a mão, você não tem um dom, tudo bem. Irmão, ninguém é obrigado a ter. Não fique com a consciência culpada não, viu? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Oh, meu Deus, eu não tenho dom de evangelista. Não, irmão, não chore não. Não se sinta culpado, irmão. Tem gente que carrega um peso tremendo nas costas. Porque eu não tenho dom. Não, irmãos. Não fique não. Agora, veja só. Quem não tem o dom da misericórdia, se encontrar uma pessoa aí necessitada, um irmão necessitado, o que é que tem que fazer? Ajudar a exercer a misericórdia. Eu não tenho dom não, eu vou chamar um irmão que tem um dom, viu? Não, faça isso. Você vai ajudar. Você vai ajudar. Você não está isento não, irmãos. Estão entendendo? Questão de responsabilidade cristã. Todos nós temos a responsabilidade cristã. Independente do dom que tenhamos, você tem que ajudar, você tem que evangelizar, você tem que socorrer, tem que ensinar, se for o caso. Não tem ninguém que ensine. Meu irmão, eu vou lhe ensinar. Não tem ninguém com dom aqui de ensino, mas Deus vai ter misericórdia de mim, eu vou ensinar você. Então, irmão, ninguém está isento, viu? Até porque, irmãos, a seara é grande. E o quê? Poucos são os ceifeiros. Ninguém está liberado de ajudar o seu próximo por falta do dom espiritual, um dom específico. Não, todos têm que ajudar. Agora, vamos ver então quais são os dons que a Bíblia menciona. Isso não significa, irmãos, que só tem esses dons aí, viu? Que estão na Bíblia, tem outros dons também. Mas vamos ver os principais então. A primeira lista de dons que nós vamos ver é 1 Coríntios 12, 8 a 10. Coríntios 12, 8 a 10. A primeira lista de dons. Olha Paulo dizendo: porque a um é dada mediante o Espírito. Olha, tudo é mediante o Espírito, viu? A palavra da sabedoria é um dom. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento é outro dom. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Você sabia que tem esse dom da fé? Todos os crentes precisam ter fé, viu, irmãos? Mas existe o dom da fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Que bênção, né? Tem pessoas que têm o dom de curar. A outro, operação de milagres. É tipo Elias, né? Elias, irmãos, realizava muito milagres, né? Era usado muito em milagres, Elias, profeta Elias. A outro, profecia. Muito importante esse dom. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. É um dom. E a outro, capacidade para interpretá-las. Agora a gente vai pular lá para o versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Irmãos, nós não vamos hoje ficar definindo esses dons, vamos só citá-los. Vamos ver outra lista de dons, Romanos 12, 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Olha que nós aprendemos que os dons é pela graça de Deus. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao
ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade. Os irmãos sabiam que tem esse dom de contribuição? A pessoa que tem esse dom, irmãos, ela se alegra quando chega a hora da oferta. É o momento do culto que ela mais gosta. Ela tem um dom, ela gosta de contribuir, de ajudar, né? Ela gosta de ofertar. É o dom da contribuição. O que preside? Com diligência. Quem exerce misericórdia? Com alegria. A última lista de dons, Efésios 4:11. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Irmãos, nós cremos que todos esses dons são para hoje, viu? Ainda continuam válidos. Todos esses dons estão disponíveis para nós. São atuais. São atuais. Todos eles estão disponíveis e são válidos. Por que eu digo isso? Porque tem igrejas, irmãos, que dizem, não, alguns desses dons aí não são mais para hoje não, eram para aquela época. Por exemplo, não, esse dom de cura foi na época da igreja apostólica lá, a igreja de Paulo, de Pedro, que eles precisavam, tinham muitos doentes naquela época, e era necessário ter os dons de cura. Mas hoje, a medicina avançou, hoje tem muito médico, hoje tem muito hospital, hoje tem muita clínica, hoje tem plano de saúde, então não precisa mais desse dom de cura não. Não, precisa sim, amém? Precisa, é claro, tem os hospitais, tem os médicos, graças a Deus por eles, mas o dom de cura ainda existe. Então, irmãos, essa é a lista dos dons espirituais. Só para lembrar, viu? Os dons espirituais vão dizer quem você é e qual é o lugar que você vai ocupar no corpo de Cristo, viu? Por isso nós estamos falando de dons espirituais. O dom espiritual vai definir quem você é e qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Pastor, é possível exercer um dom espiritual sem saber? Isso é muito comum. Tem muita gente, muito crente, que exerce um dom espiritual sem saber que está exercendo um dom espiritual. Muito crente. É possível, irmãos, porque o exercício de um dom espiritual não está ligado, não está condicionado à sua identificação. Não está ligado. A pessoa pode sim exercer dons espirituais sem saber que está exercendo um dom espiritual. É por isso que talvez as perguntas que eu fiz aqui, quem tem esse dom? Muita gente não levantou a mão, sabe por quê? Às vezes tem o dom e não sabe. Tem o dom e não sabe. Acontece isso. É por isso, irmãos, que na nossa igreja aqui a gente ministra uma classe, é ministrada uma classe chamada Comprometidos com o Serviço. Tem aí? Bota aí. Até aproveitar e fazer essa divulgação. Por que nós temos essa classe, irmãos? Para justamente ajudar os irmãos a identificarem os seus dons espirituais. Inclusive, na classe tem um teste. É feito um teste de dons espirituais. E quem faz essa classe descobre quais são os seus dons espirituais. Ou então confirma, né? Vai fazer a classe já sabendo mais ou menos os dons que tem, e a classe vai confirmar. E essa classe, irmãos, além de mostrar, identificar os seus dons espirituais, vai mostrar para você a importância do serviço. Vai falar também como servir, porque a gente não pode, irmãos, servir a Deus de qualquer maneira. A gente não pode servir ao próximo, tem condições para servir. Vai falar da importância do serviço. Então, se você não fez a classe do serviço, faça, comprometidos com o serviço. Faça essa classe. Exercer, irmãos, um dom espiritual sem saber é possível, mas não é o ideal, viu? É por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, olha o que ele diz para os crentes de Corinto.
Vamos ler todos juntos? Todos nós? 1, 2, 3. Irmãos. Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons espirituais. Não quero. Então havia muita ignorância na igreja de Corinto com relação aos dons espirituais e com relação à sua utilização. Eles não estavam sabendo utilizar os dons espirituais. Eles tinham dúvidas a respeito dos dons espirituais. Então por isso que Paulo falou sobre os dons espirituais para eles. Porque eles não sabiam, eram ignorantes. Então, irmão, nós não podemos cair no mesmo erro dos crentes de Corinto. Você precisa ler a respeito dos dons espirituais, você precisa pesquisar. Compre livros na livraria. Chega aí na Rosa de Saron, meu irmão, tem algum livro aí que fala sobre dons espirituais? Me dá aí, por favor, eu quero comprar. Faça isso, estude. Irmãos, dons espirituais são presente de Deus para nós, amém? Você precisa se interessar por esse assunto. Talvez você esteja aí bocejando, esse assunto não me importa. Ó, cuidado, viu? Porque isso diz tudo com respeito a você, viu? Tudo está ligado à sua vida espiritual. Então, se ligue nesse assunto, né? Faça a classe, se esforce para você estar descobrindo o seu dom e exercendo o seu dom. Pastor, eu tenho uma segunda pergunta para o irmão. Eu posso escolher os meus dons espirituais? Eu posso escolher os dons que eu quero? A resposta está na Bíblia, 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como... Paulo está falando aí dos dons, viu? Ele distribui individualmente a cada um como Ele... Não é como eu quero, mas é como Deus quer, viu? É Deus quem decide o dom ou os dons que você vai ter. Por isso, não reclame. Eu não gosto desse dom que Deus me deu, né? E esse dom de discernimento de espírito é espinhoso, porque eu queria ter o dom de língua. Olha, não. É Deus quem decide. Embora você possa buscar, não tem nenhum problema. Você pode pedir, Senhor, eu gostaria de ter tanto aquele dom, eu acho bonito aquele dom, né? Agora veja só, não peça com a motivação errada, viu? Não peça para se amostrar. Porque, eu quero o dom de línguas, porque quando estiver no culto eu vou começar a falar língua, e todo mundo vai ver que eu falo língua. Não é por aí. Você vai pedir esse dom para exaltar o nome de Deus, né? Para ter, amém? Não é para se amostrar, né? Então, quem escolhe é Deus. O seu dom, irmãos, é o seu DNA, sabia? É a sua impressão digital. Glória a Deus. É a sua impressão digital. Então não reclame, não se queixe de Deus. Se Deus te deu esse dom, exerça com alegria. Foi Deus que te deu. Glória a Ele. Deus sabe de tudo, né? Agora, você pode pedir, mas saiba que Deus é quem determina. Uma coisa importante, irmãos. Nenhum crente possui todos os dons. Viu? Nenhum crente. 1 Coríntios 12, 29. Olha o que é que Paulo vai dizer aqui. É uma pergunta e a resposta aí, irmãos, está intrínseca. Está aí dentro, a resposta já está aí dentro, viu? No original, né, a resposta já vem aí. São todos apóstolos? Qual é a resposta? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Tem todos o dom de realizar milagres? Não. Imagine, irmão, se o nosso corpo fosse todo olho. Paulo até vai usar depois. Paulo é até irônico, irmãos, quando ele fala sobre isso, porque ele vai pegar o corpo humano e fazer uma comparação. Imaginem, irmãos, se todo o corpo fosse olho. Imagine, não tivesse pé, nem cabeça, nem mão, todo o corpo fosse olho. Ia chegar um olho aqui, vários olhos aqui, só olho. Que coisa feia, horrorosa, só olho, né? Só olho. Irmãos, imagine se o corpo todo fosse só mãos. Que coisa horrível. Ia ter os braços aqui, mas ia sair mão por aqui, em vez da cabeça era mão.
em vez do pé era a mão. Imagine que coisa horrorosa. Não, irmãos, não é assim. O corpo, existe diversidade de dons, amém? Existe diversidade de dons. Então nenhum crente possui todos os dons. Por quê, pastor? Justamente porque Deus quer que a gente, um dependa do outro, amém? Deus quer que a gente dependa um do outro, que haja contribuição. Imagine, né? Por exemplo, se não tivesse a contribuição nesta manhã dos irmãos que têm o dom do serviço. Quem acha aqui que tem o dom do serviço? Levanta a mão. Dom de serviço. Olha, amém. Vou chamar vocês aí para lavar banheiro da igreja. Glória a Deus. Arrumar. Olha, dom do serviço, irmãos. Na igreja, por exemplo, nós temos irmãos que têm o dom do serviço. Geralmente, esses irmãos, eles entram no corpo diaconal. É claro que para ser diácono da igreja, não basta apenas ter o dom do serviço. Aí tem que ter o fruto do Espírito. Tem outras condições também. Mas uma das condições, talvez a principal, por exemplo, para ser um diácono da igreja, é o dom do serviço. Imagine, irmão, se não tivesse os diáconos aí na igreja. Olha como eles ajudam no culto. Ajudam ou não ajudam? Ajuda. Que bênção, irmãos. Tem irmãos que têm o dom do serviço. Tem irmãos que têm o dom de tomar conta de criança. Amém? Que dom maravilhoso. Quantos pais aqui têm filhos pequenos que estão hoje lá no berçário? Levanta a mão. Se eu fosse você, toda vez que eu encontrasse com uma irmãzinha lá do berçário, viu, do infantil, eu dizia: minha irmã, eu agradeço a Deus pelo dom que Deus deu a você. Amém? Porque senão você ia estar com seu menino aí, seu bebê, ou então não podia nem vir para a igreja, não é verdade? Mas você está aí descansado, né? Deixou o menino lá, 9 horas, só vai pegar meio-dia. Eita, joia! É, melhor do que isso, hein? Mas sabe por quê? Porque tem gente que tem dom espiritual, está lá embaixo. Você já agradeceu? Ô, irmãos, né? Glória a Deus. Cada um fazendo a sua parte e todos sendo abençoados. É como o corpo, né, irmãos? Há uma contribuição geral dos membros do corpo. É verdade? Eles não cooperam uns com os outros? Não cooperam? Ou será que as nossas mãos ficam brigando com os nossos pés? Hein? Você já viu eles brigando? Eu nunca vi. Você já viu? Não, irmãos, eles cooperam. O ouvido coopera com os olhos. Hein? Coopera. Por isso que você está aqui hoje de manhã. Porque houve o quê? Uma cooperação, irmãos. Então, nenhum crente, irmãos, possui todos os dons. E Deus fez isso na sua sabedoria. Ele não deu de propósito para que a gente fique dependendo um do outro. Então, você depende do seu irmão, viu? Você depende dos dons que o seu irmão tem. E ele depende dos dons que você tem. Amém? Que glória. Olha, isso é bom, irmãos. Isso é maravilhoso. Ter pessoas na igreja que têm o dom da misericórdia, que tem o dom da exortação. Como a gente aprende, irmãos, com aqueles irmãos que têm o dom do ensino, né? Você não aprende? Aprende com muitas coisas boas. Com pessoas que têm o dom do ensino. Como é bom estar ao lado de um irmão que tem o dom da fé. Você é edificado, não é verdade? Você é edificado. Agora vamos ver um outro texto. 1 Coríntios 12, 14 a 21. Presta atenção aqui na frente, viu? 1 Coríntios 12, 14 a 21. Todos os dons, irmãos, são necessários e importantes. Olha, Paulo vai usar agora o corpo humano, viu? Olha como é que ele vai fazer, ó. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Ele está falando do corpo humano, viu, irmão? Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Olha o que eu falei aqui. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua
metade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ó. A gente canta até aquela música, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. É verdade ou não é? Então, ó, agradeça, viu? Quando você estiver sendo beneficiado por um dom de algum irmão, ou dons, agradeça, viu? Você já agradeceu depois do culto, assim, terminou o culto, antes do culto? Você já chegou para um desses irmãos do louvor e já disse aí, meu irmão, muito obrigado, eu agradeço, porque você nos dirige na adoração, né? Porque, meu irmão, se fosse você aqui em cima, misericórdia. Imagine você com essa voz bonita que você tem, né? Verdade? Até os anjos iam sair correndo daqui de dentro. Não, Deus deu um dom da voz para alguns. Não é verdade? De vez em quando eu me meto aqui no meio dele, mas eu não tenho esse dom. Eu me meto de intruso. Eu acho que isso veio da época, irmãos, que a igreja estava sem som. Não tinha nenhum instrumento, foi proibido pela justiça. Aí eu tive que dar uma de ministro de louvor para ajudar a irmã Teresa. Aí ficou essa mania. Glória a Deus. Irmãos, uma coisa importante, viu? Para quem acha que esse assunto não tem nada a ver, não tem nada, né? O negócio é, você sabia que nós vamos dar conta dos nossos dons? Quer dizer, dos nossos entre aspas, né? Irmãos, a Bíblia fala que nós somos o quê? Mordomos. O que é um mordomo? Nós somos administradores dos dons espirituais, ou seja, os dons não são nossos, são dados por Deus para nós administrarmos, mas haverá um dia em que Ele vai pedir contas, e aí vai ter o acerto de contas, viu? E uma coisa que Deus vai perguntar para a gente, sabe qual é? Quando você chegar no céu, o que é que você fez com os dons que eu lhe dei? Pastor, vai acontecer isso mesmo quando chegar no céu? Vai. Tanto vai que Jesus contou uma parábola para dizer que isso vai acontecer. Vocês sabem qual é? E a gente vai terminar com ela. Eu só vou ler, nem vou comentar. O comentário vai ser para outro domingo. Mas a gente vai ler essa parábola para você meditar nela em casa. Mateus 25, 14 a 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Os bens aí são os talentos, irmãos. A um deu 5 talentos. A outro 2. E a outro 1. A cada um de acordo com a sua. Irmão, os dons que você tem, Deus deu de acordo com a sua capacidade, viu? Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10.
Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, é coisa séria, viu? Serviço e dons espirituais é coisa séria. Fiquemos de pé e vamos orar. Não vou explicar, não vou falar sobre essa parábola hoje. Deixa para falar, vou falar durante esse mês aqui. Mas nós vamos orar e você vai orar. Se você ainda não descobriu qual é o seu lugar no corpo de Cristo, se você ainda não sabe qual é a sua função, você vai orar nessa manhã: Senhor, eu quero descobrir, eu quero saber. Você vai pedir perdão a Deus, porque você nunca deu muita importância para esse assunto, viu? Você negligenciou esse assunto. Você nunca quis saber de nada, nunca quis ler sobre esse assunto. E isso é rejeição, viu? Você está rejeitando o que Deus te deu. Então você tem que pedir perdão a Deus nessa manhã. Pedir perdão a Ele. Deus, me perdoe pela minha negligência. Então feche os seus olhos, vamos estar orando. Ore ao Senhor. Faça uma oração. Esteja orando. E você já pode começar a dizer para o Senhor nessa manhã: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir. Da forma que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Senhor, eu quero te servir. Eu não quero ficar inoperante. Não quero ficar inativo. Não quero, Senhor, ser um espectador de culto na igreja. Eu não quero, Senhor, estar no corpo sem exercer. Não, Senhor, eu não quero não. Deus, eu quero me envolver na obra. Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Deus, eu quero ser útil. Deus, eu quero, Senhor. Então fale com Deus nessa manhã. Senhor Deus e Pai querido, como é importante, Pai, esse assunto do serviço, dos dons espirituais. Perdoa a nossa negligência. Perdoa, Deus, o descaso de muitos. Perdoa também a ignorância. Mas nessa manhã, Pai, durante todo esse mês, nós vamos ser esclarecidos. Vamos ser alertados. E aí, Senhor, sabemos que não teremos mais desculpas. Não teremos mais argumentos para dizer: ó Deus, que haja conscientização da Tua igreja. Ó Deus, que cada um aqui se conscientize da importância do serviço. E que cada um aqui, Pai, se envolva no serviço. Porque eu sei, Pai, que o Senhor deu dons aqui a todos que estão aqui nessa manhã. Todos aqueles que são crentes, o Senhor deu um dom. Ou dons. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por esse presente maravilhoso. Muito obrigado, ó Deus, porque temos na igreja pessoas que têm o dom de ensinar, têm o dom de louvar, têm o dom de tocar, têm o dom da misericórdia, têm o dom da fé, têm o dom. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós, um complementa o outro, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Sozinhos não poderíamos fazer nada, mas com a ajuda dos nossos irmãos somos fortes. Aleluia, Pai. Que haja união em nosso meio, unidade, assim como há unidade no corpo, no nosso corpo, haja unidade entre nós. É o que nós pedimos, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Agora, irmãos, vamos virar assembleanos, voltar ao tempo antigo. Harpa cristã. Número 15, né? É 15. Trabalhar e orar. Calma, calma. Ele foi tocado com a mensagem, ele já quer trabalhar. Olha, irmãos. Eurides veio da Assembleia de Deus. Tem muitos irmãos aqui na nossa igreja que vieram da Assembleia de Deus. Então, aí, né? Levanta a mão aí, os irmãos, ex-assembleanos,
Glória a Deus. Vocês ajudem, viu? Vocês são da Assembleia de Deus. Ajudem. Agora. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Pode bater palma. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Todos! Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando o poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai! Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Amém. Amém! Glória a Deus. Diga ao seu irmão: trabalhar e orar.